Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom, antes de tudo, já se inscreve no canal, já passa com o pneu em cima do like. E bora lá que hoje vamos continuar com o segundo vídeo aqui da série dos carros que eu já tive, minhas experiências com esses carros, né? O primeiro vídeo foi do Astra, então se você não viu ainda, clica no card aí que eu vou tentar lembrar de colocar isso aí. Se não, é um dos vídeos anteriores aqui do canal. Hoje eu vou estar falando do meu segundo carro, que foi o que eu peguei, né? Que era o carro do meu pai, na verdade, mas acabou que eu fiz a troca com ele depois do ocorrido do eixo traseiro do Astra, né? Então se você não viu, corre lá que tem o ocorrido, o que aconteceu realmente que me fez perder a confiança no Astra, né? E era um Gol G4 1.0, versão de entrada, então era aquele mais básico mesmo, não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica de fábrica, obviamente. Tinha um motor 1.0 com incríveis 71 cavalos e 9,7 kgfm de torque, com um câmbio de 5 marchas convencional, né, da Volkswagen mesmo, mas não é aquele DQ250. Deixa eu ver se é isso mesmo que é o nome dele. Eu acho que é DQ250, que é o que vem no Up, no Focus e tal. Não é aquele câmbio, é um câmbio que tinha um engate um pouco mais chato e tal, mas ainda assim era um câmbio ok, e ele fazia o 0 a 100 em incríveis 13 segundos. Sim, eu saí do Astra, que era um carro que fazia o 0 a 100 aí em um tempo consideravelmente bom, para um carro 1.0 com um 0 a 100 em 13 segundos. Mas nada melhor do que você estar dirigindo um carro que você tem confiança que você vai ter uma segurança de utilizar ele no dia a dia, de não quebrar basicamente nada e nem sair levando seu dinheiro. Eu fiquei com esse carro praticamente um ano, foi um pouco menos de um ano, deve ter dado aí uns 8 meses mais ou menos. E rodei por volta de 20 a 25 mil quilômetros. Eu não lembro exatamente os números, mas foi um valor até considerável. Lembrando que eu rodava basicamente 600 quilômetros a cada fim de semana, fora o percurso que eu rodava dentro da cidade, né? Eu ia trabalho, casa, trabalho, faculdade, faculdade, casa de novo. E era um percurso aí até que bem longo, porque meu trabalho era muito longe da faculdade. Então, a faculdade, na verdade, é muito longe de tudo lá em Muriaé, é bem afastado da cidade. Daí lá do meu trabalho até a faculdade deve dar uns 8 quilômetros, mais ou menos. Isso, obviamente, é muito pra minha situação, né? Eu achava isso muito, considerando que eu não ia andar isso. Então, de carro era muito mais prático. Mas é um carro que eu gostava bastante, apesar dele não ter ar-condicionado e tal. A direção hidráulica estava adaptada nele, então ele não veio com a direção hidráulica da fábrica, mas na concessionária eles fizeram uma adaptação para poder fazer a adição da direção hidráulica. Então, toda vez que eu ia virar o volante, ia fazer alguma manobra com o volante um pouco mais estressado, ele parecia que estava dando aquele barulhinho que fica dando nos carros da Renault. O RS mesmo tem, que parece um robozinho fazendo um basicamente o tempo todo, que é fazer uma curva com o volante um pouco mais estressado e tal. Ironicamente, foi o único problema que eu realmente tive com esse carro. Foi na direção hidráulica. O carro foi comprado em 2010, 0 km. Foi até 2017 quando uma abraçadeira simplesmente estourou e vazou o fluido na garagem toda lá do condomínio que eu morava. Foi uma bagunça. Eu tive um trabalho considerável para poder tirar lá, porque não tinha nada para poder lavar lá na época. Então eu tive que ficar pegando balde, pano e tal, para não piorar a situação, né, espalhando para as outras vagas lá. Então, minha vaga ainda era bem na entrada, então qualquer carro que entrasse ia passar em cima do óleo, ia subir ia dar uma lambança. Então eu corri muito para poder resolver, para poder limpar esse problema. Mas no geral, o carro era um carro muito bom. Ele, apesar da potência não ser muito alta, ele dava conta de basicamente tudo. Nunca tive problema com falta de potência nele. O único caso que eu lembro que eu precisei de potência na hora de uma ultrapassagem e faltou, foi uma vez que eu estava chegando em Cachoeira do Campo, né, entre Ouro Preto e Cachoeira do Campo. Tinha uma reta, uma descida, eu fui ultrapassar um caminhão da Coca-Cola, eu lembro ainda que era um caminhão da Coca-Cola, e o cara não deixava eu ultrapassar. Tipo, eu comecei a ultrapassar, aí ele jogou o carro em cima de mim, e tinha carro vindo do outro lado, e como o carro estava cheio, né, o carro estava com 5 pessoas no dia, ele estava muito pesado. Mas no final deu tudo certo, o carro deu conta de fazer a ultrapassagem, o cara simplesmente não queria realmente deixar eu ultrapassar nesse caso, e como eu já estava pro meio do caminhão, para frente, para mim voltar seria muito pior, porque tinha carro atrás do caminhão também.
Então foi melhor eu conseguir ultrapassar o cara de forma definitiva. É um carro que não tinha vidro elétrico na traseira, então era manivela, não tinha ar-condicionado, a direção era adaptada, não tinha roda de liga leve também, era roda de ferro e tal. Roda aro 14, eu não vou lembrar a medida, mas era um 857. Não sei, não lembro a medida. Tem muito tempo que realmente eu não cheguei nem a precisar trocar pneus desse carro. A única coisa que eu troquei foi óleo. Óleo eu fiz a troca 2 vezes. Pastilha de freio eu tive que trocar também porque um dia eu fiquei sem pastilha. Eu troquei disco de freio também, justamente por esse caso, porque eu não tinha visto que a pastilha estava acabando, porque eu tinha acabado de pegar o carro. Como o carro era do meu pai, ele é de uso do meu pai, achei que a revisão estava toda em dia, mas a única coisa que estava sendo feita era a troca de óleo, porque ele não andava com o carro em estrada. Então, basicamente, com 3 ou 4 viagens que eu fiz para Muriaé e voltei, de Ouro Preto, Muriaé, Ouro Preto e tal, ele ficou sem pastilha e começou a comer o disco de freio. Era perigoso? Mas a vantagem é que na hora que eu percebi que o disco estava começando a comer, eu percebi isso em Viçosa, então eu estava era um domingo ainda, então não tinha oficina nenhuma aberta. Fui até Muriaé, desci uma serra com o freio dessa forma, mas foi tranquilo, não tive problema nenhum de faltar freio, porque ele estava basicamente no final, mas ainda tinha um pouquinho de pastilha, mas já tinha começado a danificar o disco de qualquer forma, até porque o disco estava um pouco empenado também. Esse carro, a vantagem dele é que ele tinha uma manutenção extremamente barata. Meu salário na época era 622, então eu tinha um salário de estagiário, e eu conseguia manter o carro tranquilamente, consumo de combustível extremamente pequeno, fazendo 14,5 no etanol na rodovia, né, medido na bomba, porque ele não tinha computador de bordo também. Na cidade eu não faço ideia, mas era por volta de 8 a 9 km por litro no etanol também. Nunca fiz mais que isso porque a cidade que eu morava, Muriaé e tal, tinha muito morro nos percursos que eu pegava. Então eu subia para o trabalho no morro, ou qualquer um dos caminhos que eu fizesse para ir para o meu trabalho tinha morro, e para ir para minha casa também. Era basicamente o seguinte: Muriaé tá aqui o centro de Muriaé, eu tinha que subir para um lado para poder ir trabalhar. Aí, para voltar, eu tinha que descer e subir para o outro lado para poder ir para casa. Então, era basicamente morro dos dois lados, e o carro não tinha nem tempo de esquentar, porque é uma cidade muito pequena, basicamente, sei lá, 5 minutos saindo de casa até lá. Tava basicamente no lugar, né, com o carro estacionado já. Então, por ter uma manutenção muito barata, eu recomendo para ser um carro de começo, né? Foi o carro que eu, inclusive, aprendi a dirigir. Cheguei a danificar o cárter dele uma vez. Foi o cárter? Não, mentira, não foi o cárter não. Foi o radiador. Eu fui passar no quebra-mola assim que eu estava aprendendo, e por algum motivo eu consegui bater o radiador no chão. Acho que eu fui passar muito rápido, aí começou um vazamento. Mas foi basicamente esses os únicos problemas. E acabei com a embreagem dele muito cedo também, justamente por ter aprendido a dirigir nele. Então, por volta aí dos 30 mil quilômetros... Não, por volta aí dos 25 mil quilômetros já teve que trocar a embreagem. Eu aprendi a dirigir em 2016... Não, aprendi em 2013. Cara, não sei, agora eu tô confuso. Acho que foi isso mesmo. Por volta aí dos 20 mil, 25 mil quilômetros que eu acabei com a embreagem do carro, de tanto que eu queimava a embreagem para poder fazer controle, treinar e tal. Mas foi um carro que realmente eu gostava bastante. Troquei só porque eu queria um carro mais novo, um carro com ar-condicionado, porque ficar sem ar em Muriaé, em época tranquila, ok, com o Astra eu não tive problema nisso. Mas com o Gol já começou eu peguei uma época um pouco mais quente, lá fazia 38, 39 graus, e entrar no carro, que ficava no tempo basicamente o tempo todo, né? Nessa temperatura não era nada agradável. Então, dele eu já tinha feito test drive no Argo e acabei gostando bastante do carro, e foi o que me levou a fazer a troca do Gol no Argo, que vai ser o próximo vídeo dessa série aqui no canal. Então, eu tô gravando todos basicamente no mesmo dia, um seguido do outro. Tem algumas horas que eu gravei o anterior, que eu tive que editar e tal, para liberar hoje ainda. Mas eu vou tentar gravar todos eles ainda hoje, para poder deixar documentado aqui no canal. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Comentem aí o que vocês acham sobre esse carro, né? É um Gol G4 1.0, é a 111, eu acho que tem esse motor. Acho que é isso mesmo, é a 111. É um motor que não tem muita dor de cabeça. Eu, pessoalmente, nunca tive dor de cabeça. Recomendo para todo mundo que me pergunta. E, infelizmente, não tenho tantas fotos do carro, mas eu vou deixar aí algumas fotos para vocês aí. Já deixei, na real, inclusive dele na vaga que eu estacionava ele antes. Então é isso, até o próximo vídeo e valeu!